Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 59 do capítulo 24 do volume 3 do livro Fundamentos de Física do Resnick Halliday, nona edição. Essa questão corresponde à questão dentro do capítulo sobre potenciais elétricos. A questão 59 menciona o seguinte: na figura abaixo, uma partícula carregada, um elétron ou um próton, está se movendo para a direita entre duas placas paralelas carregadas, separadas por uma distância d igual a 2 milímetros. Os potenciais das placas são V1 igual a menos 70 volts e V2 menos 50 volts. A partícula partiu da placa da esquerda com a velocidade inicial 90 km por segundo, mas a velocidade está diminuindo. Item A, a partícula é um elétron ou é um próton? Item B, qual é a velocidade da partícula ao chegar à placa 2? Então, pessoal, o problema consiste de uma partícula que nós precisamos determinar se é um próton ou um elétron, tá certo? E essa partícula ela é inserida entre essas duas placas paralelas nas proximidades da placa V1 e ela vai em movimento a placa V2, mas note que a velocidade está diminuindo, tá certo? Então, esse é o problema que precisamos encontrar, se a partícula é um próton ou um elétron, e precisamos determinar a velocidade final quando chega aqui na proximidade da placa V2, ok? Então, eu vou estar mostrando para vocês matematicamente a natureza dessa partícula, se ela é um próton ou um elétron, mas já de agora poderíamos discutir e identificar se ela é um próton ou um elétron. Então, notem, como visto nas videoaulas conteúdo, que a direção do campo elétrico ele é na direção que sai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, notem que V1 é igual a menos 70 volts e V2 menos 50 volts. Então, numa escala do negativo ao positivo, o potencial mais alto é V2 e o potencial mais baixo é V1. Então, V2 é maior do que V1, ok? Então, nessa perspectiva, e como eu mencionei, o potencial sai do mais alto, que no caso é V2, para o mais baixo, então o campo elétrico, né? Então, repetindo, o campo elétrico ele sai do potencial mais alto para o potencial mais baixo. A placa V2 tem um potencial mais alto do que a placa V1, então, consequentemente, o campo elétrico sai da placa, está na direção, saindo da placa V2 para a placa V de 1. Então, essa é a direção do campo elétrico. Então, a direção do campo elétrico é para a esquerda, tá certo? E, dito isso, e sabendo que a partícula ela está diminuindo a sua velocidade, e como colocado aqui, a partícula está indo da esquerda para a direita, então, como ela está diminuindo a velocidade, então está desacelerando, então o sentido da força também é para a esquerda. Então, a força, aqui nesse problema, ele é paralelo ao campo elétrico, tá certo? Então, se fizermos o produto escalar de F, de E escalar F, né? Então, temos aí o módulo de E, módulo de F, cosseno de θ, onde esse θ aí, ele é 0 graus, tá certo? Então, o cosseno aí de θ vai dar 1. E é esse argumento que nós vamos estar utilizando daqui a pouquinho para descobrir se é um próton ou um elétron. Mas, dito isso, tendo em vista que a força é no mesmo sentido do campo elétrico, então, consequentemente, como a partícula está indo da esquerda para a direita, está sendo freada, então essa partícula é um próton, tá certo? Mas eu vou estar mostrando no que se segue, matematicamente, através do produto escalar, que isso de fato é um próton, mas nós começamos fazendo um pouquinho de revisão, lembrando que o campo entre duas placas paralelas carregadas
é uniforme, então, consequentemente, o potencial elétrico aqui dentro, né, ele vai ser uma função da posição. Então, dito isso, nós vamos escrever uma função linear da posição, porque, dado vista que sabemos que o campo é menos o gradiente do potencial, então, como estamos no caso unidimensional, então o campo vai ser menos a derivada parcial do potencial com relação à posição x. Então, esse é o campo x. Nesse caso, nós já discutimos, o campo é nessa direção. Então, o nosso campo está na direção menos é de x, menos é x de chapéu, tá certo? Então, esse é o nosso campo. Nós vamos estar determinando esse E. Ele é uma constante, mas com toda essa argumentação, vamos estar escrevendo o potencial como uma função linear de x, tá certo? Da posição. Então, estou fazendo tudo isso porque eu, de fato, vou estar apresentando isso, que o campo é menos, o campo vai ser menos a variação do potencial pela distância, que no caso é a distância entre as duas placas, dzinho. E, consequentemente, como sabemos o valor de V2 e o valor de V1, a gente pode estar determinando o valor de ΔV e com isso saber se o campo vai ser positivo ou negativo, isso é, vai ser para a esquerda ou para a direita, tá certo? Mas, deixando claro que toda essa primeira parte que eu vou estar seguindo agora no vídeo, você poderia fazer apenas por argumentação, dado vista que o campo está na direção do potencial, saindo do potencial da placa com potencial mais alto para a placa com potencial mais baixo, ok? Então, tomando nota toda essa argumentação que eu discuti agora com vocês, começando com o fato de que sabemos que o campo elétrico no interior de duas placas paralelas carregadas é constante e uniforme. Então, dito isso, nós, como consequência, nós podemos escrever a função, né, potencial dentro da região das placas como uma função linear da posição. Então, como eu descrevi há pouco, ela vai ser um A de x mais um B, ok? Então, vamos estar tomando o nosso sistema de coordenadas como esse aqui. O zero, a posição x igual a zero na placa V1, a posição x igual a D na placa V2, tá certo? Para estar descobrindo quem é esse potencial, que é uma função linear da posição, ok? Então, para estar determinando essas constantes, a gente usa o ponto x igual a zero, cujo potencial V de zero é igual a V1, e o ponto x igual a D, que o potencial V de x igual a D é igual a V de 2, tá certo? Então, para x igual a zero, temos que o V de zero, substituindo aqui na equação de número 1, então a V0 vai dar zero, mais B, então vai dar só B, onde isso, o potencial aqui nesse pontinho é o V de 1, tá certo? Então, temos essa primeira equação. Para x igual a D, temos o quê? Temos que V de D é igual a... O x é igual a D, então substituo o x aqui por D, aí tá, repito o A mais o B, ok? E esse potencial em x igual a D é o V2, como colocado aqui. Então, a gente pode combinar essas duas equações, substituir o fato de que B é igual a V1 aqui, na segunda equação, e determinar o A. Então, A mais D, A vezes D mais V1 igual a V2, e a gente pode estar isolando o A, então vai ser V2 menos V1 sobre D, ok? E com isso, substituir o fato de que B é igual a V1 e que A é igual a V2 menos V1 dividido por D, na expressão de número 1, e daí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que o V de x é igual a V2 menos V1 dividido por D, vezes x, mais V1, tá certo? Então, com isso, determinamos nosso potencial linear, né? Que é uma função linear, tendo em vista que o campo é uma constante. Então, a gente pode voltar e determinar o campo, né? Então, o campo elétrico é dado pelo negativo da taxa de variação com a distância do potencial elétrico. Então, dito isso, é o quê? Então, sabemos, para o sistema de coordenadas geral, ele é menos o gradiente, né? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial, tá certo? Como estamos no caso unidimensional, então eu já estou escrevendo a componente é de x, só a componente é de x, porque o nosso campo vai ser é de x na direção
menos x chapéu, né? Como já determinado anteriormente, mas na verdade eu vou estar determinando esse E de x e vou estar mostrando que esse E de x vai ser um número negativo, tá certo? E consequentemente o campo elétrico vai ter sido apontado para a esquerda. Então pronto, essa é a definição de campo, que é menos o gradiente do potencial. Então eu vou estar substituindo, né? Vou derivar a equação 2. No fundo, substituir a equação 2 na 3 e fazer a derivada, tá certo? Então, vamos lá. Das equações 2 e 3, nós encontramos o que, né? O campo, né, é um campo une apenas na direção x. Então, temos que o nosso E de x aí, né, fazendo a derivada, menos d dx. Aí eu só substituir aqui todo o v, tá certo? Então, a derivada dessa constante, da constante é zero, e a derivada dessa função aqui, linear, é apenas a constante que está multiplicando o x. Então, vai ser apenas v2 menos v1 dividido por d. Então, o E de x vai ser menos v2 menos v1 dividido por d, o que chegamos à expressão que você pode encontrar no livro-texto, que para o caso de placas paralelas, o campo constante, né, ele vai ser dado por isso aqui, menos ΔV dividido por D, ok? Aí agora nós vamos para a questão. A questão nos dá quem são V2 e V1. Então a gente pode estar determinando se o campo vai ser para a esquerda ou para a direita. Então, assim, né, pela expressão de número 4, nós vemos o quê? Que a direção do campo elétrico sempre aponta do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então essa é uma conclusão. Essa frase que eu estava discutindo desde o começo é uma conclusão que vem dessa expressão aqui, ok? Então, podemos ir agora para os valores da questão. A questão nos fornece o potencial V1 de menos 70 volts e V2 de menos 50. Daí nós temos, então, que o nosso E de x é menos ΔV, né? Então, é V2 menos V1. Então, V2 menos 50 menos o V1, que é menos 70, tá certo? Então, com isso, né, menos com menos aqui vai dar mais, essa multiplicação. Então, vai ser menos 50 mais 70, vai dar mais 20. Aí, o mais 20, que multiplica com menos 1, vai dar menos 20. Então, isso vai dar menos 20D. E veja que o campo é negativo, né? Então, é na direção menos x chapéu, como eu venho discutindo desde o começo. Então, com isso, sabemos que o campo aponta para a esquerda. Então, notem que toda essa discussão que eu estava fazendo com vocês é apenas para chegar na conclusão que o campo é na direção para a esquerda, tá certo? Então, mas que toda essa discussão já foi feita de forma análoga nas videoaulas conteúdo, onde discutimos exatamente a seguinte frase: o fato de que a direção do campo elétrico sempre aponta do potencial mais alto para o potencial mais baixo, que é a consequência dessa expressão aqui, a expressão de número 4, tá certo? Então, meio que eu fiz um pouco de revisão antes de estar e apresentando matematicamente que o campo de fato é para a esquerda, tá certo? Então, dito isso, nós podemos agora passar para o item A da questão, né? Então, o item A pergunta se a partícula é um próton ou um elétron, né? Então, de acordo com o enunciado, a partícula se move para a direita, né? E sua velocidade diminui. Então, como ela se move para a direita e a velocidade diminui, então a partícula está sendo desacelerada, né? Então, a força, consequentemente, aponta para a esquerda, que, como vimos há pouco, é o mesmo sentido do campo elétrico, tá certo? Então, o que temos é isso, né? Então, o campo elétrico e a força estão para a esquerda, tá certo? Então, a gente pode estar determinando o sinal dessa carga, né, para descobrir se ela é um próton ou um elétron. Então, a gente pode fazer isso simples, fazendo o produto escalar, tá certo? Mas, assim, através da discussão, ao fato da velocidade, né, estar diminuindo e a força apontar para a esquerda, já sabemos que ela é um próton, mas eu vou estar provando matematicamente para vocês através do produto escalar, tá certo? Então, daí, sabemos que o produto escalar do E escalar F vai ser quem? O produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá certo? Nesse caso aqui, os vetores envolvidos são o campo elétrico e o vetor força, ok?
Então, aqui, bem geral, a fórmula para o produto escalar, nesse caso envolvendo os vetores E e F, tá certo? Então, e sabendo, né, vamos utilizar o fato de que o campo é a força sobre a carga, tá certo? Então, e nesse caso, né, como o E é paralelo ao F, então o θ é 0 grau e o cosseno de θ, né, que é o cosseno de 0 grau, é 1, tá certo? Foi o que eu escrevi aqui. Então, através dessas duas expressões, nós temos o quê? Temos que, substituindo, né, como eu falei, a força vai ser carga vezes o campo. A carga pode ser aqui do produto escalar, então vai ser E escalar E, que vai dar o próprio módulo quadrado de E, tá certo? Então, é o que eu escrevi aqui, tá certo? Então, Q vezes o módulo quadrado de E. Do lado direito, temos que o cosseno vai ser 1, então isso vai dar o módulo de E vezes o módulo da força, né, que é carga vezes o campo. E então, isso vai dar o módulo de Q, e aqui vai dar módulo de E vezes módulo de E, que vai dar o módulo de E quadrado. Então, consequentemente, a gente vai encontrar daqui, né, porque tem esse módulo de E quadrado com o módulo de E quadrado, que o Q é igual ao módulo de Q, né? Então, como a carga é próton e elétron, então o módulo da carga do próton e do elétron é sempre o Ezinho, né? Então, com isso, nós temos que o Q vai ser quem vai ser mais módulo de E, e consequentemente isto representa o caso de um próton, tá certo? Então, o Q é igual ao módulo de E, logo trata-se de um próton. Então, veja que toda essa discussão que eu fiz, primeiro para descobrir a direção do campo elétrico e depois para responder o item A, a gente poderia ter feito apenas por argumentação, mas aqui eu quis apresentar matematicamente, até para poder estar revisando conceitos importantes vistos na videoaula do conteúdo, ok? Então, vamos agora passar para o item B. O item B pergunta a velocidade da partícula ao chegar à placa 2, né? Então, a questão fala que a partícula sai da placa com potencial V de 1, tá certo? Então, para descobrir essa velocidade, nós vamos utilizar o princípio da conservação da energia, tá certo? Então, que a energia final é igual à energia inicial. Então, para determinar a velocidade na placa 2, utilizamos o princípio da conservação da energia. Então, energia final é igual à energia inicial. No caso, as energias envolvidas são energia cinética e energia potencial elétrica, tá certo? E lembrando que a energia potencial elétrica no caso, vai ser a carga vezes o potencial elétrico, e no caso a carga, né, é o próprio Ezinho, ok? Então, temos a parte inicial quanto a final, envolvendo apenas energia cinética e energia potencial elétrica, tá certo? Então, vou substituir o U de I e o de F por, no caso, vai ser QV de 1, e esse aqui vai ser QV de 2, né? Porque é justamente o relacionado aos potenciais das placas à esquerda e à direita, né? Inicial e final, tá certo? Então, e os termos de energia cinética é mv quadrado sobre 2, ok? Então, agora o que a gente precisa fazer é apenas isolar o V de F. Então, vou trazer esse camarada para a esquerda. Então, nós teremos que mv de F ao quadrado sobre 2 é igual a mv1 quadrado sobre 2, esse menos esse, que está aqui, que multiplica V1 menos V2. Então, eu posso multiplicar ambos lados das equações por 2 sobre m, e nós encontramos o quê? Que Vf ao quadrado é igual a Vi quadrado mais 2Q sobre m, que multiplica V1 menos V2, e eu posso passar a raiz e encontro que Vf é a raiz de V1 quadrado, mas eu já estou substituindo agora o fato que o Q é a própria a cargazinha E, 2E sobre m, que multiplica V1 menos V2. Então, agora nos resta apenas substituir os dados na questão, os dados do V1 e V2. A massa, no caso, é a massa do próton, tá certo? E a velocidade inicial da questão foi dada em quilômetros por segundo, e a gente só converte quilômetros para metros. Então, 1 quilômetro é 10 elevado à terceira do metro, tá certo? Então,
substituindo os valores, né? Então, lembrando como eu acabei de destacar, convertendo quilômetro para metro. Então, temos aqui a nossa velocidade inicial ao quadrado, vezes 2 vezes a carga, 1,6 vezes 10 menos 19 cubo, a massa do próton, tá certo? E aqui a diferença entre os potenciais. Então, fazendo essas operações, nós encontramos finalmente que a nossa velocidade final aí é aproximadamente 6,53 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, tá certo? Então é isso, pessoal. Aproveitei essa questão para fazer um pouco de revisão, principalmente para estar mostrando essa expressão de número 4, para que qualquer questões conceituais que envolvam placas paralelas, né, fornecendo aí o potencial de cada uma das placas, você poder já determinar a direção do campo elétrico, tá certo? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.